Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de Geografia para o nono ano. E hoje nós vamos retomar alguns conhecimentos que nós já desenvolvemos aqui juntos sobre a primeira fase da globalização e vamos dar seguimento para a segunda fase da globalização. Lembrando que as duas últimas aulas nós nos dedicamos à apresentação dos trabalhos coletivos que foram realizados pelos nossos alunos do nono anos, de forma muito interessante, sobre curiosidades, sobre alguns aspectos dos continentes que nós havíamos estudado anteriormente, e essas duas aulas foram dedicadas a isso. Na próxima aula de Geografia, nós vamos ter a apresentação dos trabalhos dos alunos do nono ano A, com as curiosidades, com informações complementares acerca do continente americano, ok? Antes de nós começarmos entrarmos na aula em si, eu gostaria de fazer divulgação dos nossos canais, né? Eu tenho um canal, Professora Luciana, e nós estamos com uma promoção, um sorteio, né, para estimular que nossos alunos assistam às aulas e também estimular a leitura. Então, quando o meu canal atingir 150 inscritos, nós vamos realizar um sorteio de um livro de uma filosofia havaiana, o Ho'oponopono, para os alunos, né, que eu fiz uma divulgação, como houve interesse, eu decidi adquirir mais um exemplar e fazer um sorteio para os meus amados alunos, né. Tem o canal da professora Gisele Bissaco, né, que é sobre matemática, e ela também vai fazer o mesmo processo. Ela vai atingir um número lá de inscritos e vai fazer um sorteio de o prêmio em si eu não me lembro agora, mas é bem interessante. Também é uma forma de divulgar as aulas que nós estamos ministrando através das mídias digitais, e também que nossos alunos que não podem assistir às nossas aulas agora conosco possam vir assistir posteriormente. E também tem um canal muito interessante da nossa professora coordenadora Cláudia Marmo. É muito bacana o canal. A professora Cláudia Marmo, ela é formada em língua portuguesa e língua inglesa. E ela está ministrando aulas de forma altruísta, de forma voluntária para os alunos dos sextos anos, mas tem muito conteúdo interessante sobre a língua inglesa, tá? Que vale a pena rever. São vídeos mais curtos, elas têm um challenge, ela colocou um challenge para os alunos, enfim. Também se inscrevam lá, quem se inscrever também pode concorrer a prêmios, tá bem? E deixo o convite, né, para quem assistir o canal também pode estar se inscrevendo tanto no meu como no delas. Depois eu vou colocar o link dos canaizinhos em algum card aqui, em algum lado, tá bom? Para que vocês se inscrevam, que divulguem, porque é uma forma dos professores e as professoras de vocês serem reconhecidas, né, pelo trabalho que ministram, e que nossas aulas cheguem ao maior número de pessoas possível, porque é isso que é a missão do professor, né? De informar, de levar o saber para onde quer que seja, ok? Eu tenho sorte que meus vídeos são vistos da Itália, viu, gente? Belíssimos. Fiquei muito contente quando eu vi o comentário em italiano, eu achei bacana. Também teve um comentário na língua espanhola, que eu fiquei também muito honrada. Eu falei, nossa, que interessante, pessoas estão assistindo, né? Pessoas estão ouvindo a minha versão, né? E é interessante. Às vezes a gente acha que não vai chegar muito longe, não, mas eu cheguei. Eu gostei. Gostei do debate, porque esse da língua espanhola foi sobre uma aula que eu falava, um vídeo que eu gravei sobre a Revolução da Ilha de São Domingos, né? A ilha que hoje tem o nome do país chamado Haiti. Então foi bem interessante. Eu fiquei muito satisfeita com isso, porque a pessoa me questionou, falou, mas por que você está falando disso e disso você não falou? Eu falei, opa, calma, né? Vamos por partes, né? Essa aqui não. Nós vamos começar a falar, só relembrando alguns conceitos muito interessantes com relação à globalização, né? Passar dos recadinhos. Enquanto isso, deixa eu dar mais alguns recados. Pessoal,
Lembrando, não deixem de fazer as tarefas diariamente do centro de mídias, tá? Que são apresentados. Se porventura você não conseguir assistir a aula durante, a, durante o horário, né, das 2 horas da tarde, assista o repositório, mas não deixe de assistir, não deixe de realizar suas tarefas. Não deixem para a última hora para realizar as tarefas do CAED, da plataforma CAED, ok? E do Classroom, tá? Se alguém está com algum problema para acessar a plataforma Classroom, por favor, comunique aos professores de vocês, entre em contato com os professores Proatex, que eles estão aí para auxiliá-los todo o processo de acesso às plataformas para que vocês realizem as tarefas. E tem as avaliações em processos, né, as APs aí de língua portuguesa e de matemática. Não deixem para a última hora. Se porventura vocês realizaram e estão sendo relacionados em alguma lista de que não realizaram as tarefas, entre em contato também com o professor Protec, entre em contato com o professor que está nos citando na lista, para que qualquer tipo de mal-entendido seja resolvido o quanto antes, tá bom? Os professores coordenadores de vocês de sala estão à procura de muitos. Então, se porventura você não está assistindo essa aula, está com algum problema de internet, está com algum problema de acesso, entre em contato com o seu professor coordenador, entre em contato com a escola, avise o que está acontecendo, tá bom? Se você for nas aulas presenciais, também aproveita isso, o momento que você está na escola, para realizar essas tarefas nas plataformas online, ok? Eu acho que é só isso. E quem está inscrito no Além da Escola, eu gravei um vídeo, também está no canal, explicando como funciona o Além da Escola. Além de ter os meus alunos, né, que estão nas turmas H e I, tem os alunos das outras turmas. Então, assistam o vídeo, que eu fiz um mini tutorial explicando como acessa e como faz as tarefas, porque dos nonos anos, as tarefas são enviadas pelo WhatsApp. Então, é importante que vocês entrem, assistam o vídeo e dêem uma olhadinha onde vocês acham as informações, ok? E lembrando que os meus alunos do Além da Escola, os nossos horários estão concomitantes com as aulas de vocês do Centro de Mídias, tá? Então, nesse dia, na sexta-feira, vocês não vão assistir às aulas do Centro de Mídias ao vivo, vocês vão assistir no repositório, porque vocês precisam se encontrar comigo, ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida antes que eu retome as informações? Não? Então, só voltando, né, a globalização, segundo Boaventura de Souza Santos, é a economia denominada pelo sistema financeiro, pelo investimento à escala global, processos de produção flexíveis e multilocais, baixos custos de transporte, revolução nas tecnologias de informação e comunicação, desregulação das economias nacionais, proeminência das agências financeiras multilaterais, emergência de 3 grandes capitalismos transnacionais, o americano, o japonês e o europeu. Lembrando que esse texto consta do trabalho do Boaventura de Souza Santos, tá? Mas ele produziu em 2001. Hoje passaram 20 anos, nós estamos em 2021. Então, essas três capitalismos transnacionais não são mais os mesmos, tá certo? E sempre lembrando que quando a gente fala do europeu, nós não falamos de uma nação especificamente, nós falamos do conjunto, ok? A primeira fase da globalização, a ser estudada pela geografia, ela começa a geografia faz um recorte dentro da história, porque eu já falei no outro vídeo que esse processo de globalização se dá através das primeiras trocas comerciais, as trocas culturais, enfim, desde que o mundo é mundo, desde que o homem saiu lá da África, lá da Etiópia, começou a se espalhar, começou a trocar informação, começou a trocar mercadorias excedentes através do escambo, começou a fazer transitar de um lado para o outro do globo terrestre, a globalização ela já começa a despontar aí no cenário. Só que naquele momento, como as tecnologias, como os meios de transportes, como as coisas eram mais lentas, a geografia não é que deixa para trás, né? Mas nós damos uma maior
destaque a partir das grandes navegações, tá bom? E da Revolução Industrial, porque nós vamos ter aquilo que diz o texto do Boaventura, né? Vamos ter a inovação tecnológica, o barateamento dos transportes, nós vamos ter mais fluxo de mercadorias, mais fluxo de produção e uma ampliação do mercado consumidor, tá certo? Então, as caravelas, elas foram um dos primeiros meios de transporte que sofreram inovações tecnológicas, porque anteriormente os navios eles tinham um outro formato e usavam outras técnicas. Por quê? Os europeus eles não iam muito longe, eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, né, e malemar por ali pelo Atlântico do Norte, eles faziam viagens mais curtas e as tecnologias que eram empregadas nessas viagens eram básicas para atender aquela necessidade deles naquele momento. A partir da retomada dos estudos cartográficos e etc., os portugueses e os espanhóis e os italianos também começaram a desenvolver tecnologias que naquela época eram super avançadas e desenvolveram as velas latinas, né? As velas triangulares que, de certa forma, tinha uma capacidade de receber mais vento, né? Captar qualquer tipo de vento para poder fazer com que a embarcação se movimentasse, tá certo? Nesse momento, as caravelas, elas utilizavam dois meios, né, para poder se movimentar. As correntes marítimas, então, por isso que existia um estudo muito profundo com relação às rotas marítimas, né, para poder aproveitar as correntes marítimas e também os ventos, tá certo? Então, nesse contexto das grandes navegações, do início do processo de revolução industrial, o sistema que organizava a economia, a política e afins era o mercantilismo. Né? O mercantilismo privilegiava o metalismo, balança comercial favorável, crescimento do comércio, desenvolvimento de uma indústria, né? Protecionismo, né? Havia uma proteção do mercado interno, monopólio, então comércio, as colônias e as metrópoles, entre as colônias e as metrópoles existia o monopólio de mercadorias, exploração das colônias, né? E nesse momento, eles foram descobrindo, por conta do desenvolvimento das máquinas dentro do continente europeu, foi necessária uma pesquisa para novas fontes de energia. Nesse momento, encontraram o ferro e o carvão mineral. Lembrando que o ferro é um minério, o carvão mineral também é extraído de dentro de montanhas dentro da Terra. Acabou aqui? Acho que sim. Travou? Opa! Deu uma travadinha aqui. É assim que acontece ao vivo e a cores. A coisa está tão ótima. Mas, enfim. Então, houve todo esse processo, né? De descoberta de novos materiais, de novas. Agora nós temos um novo nicho, um novo nicho de consumidor e um novo nicho de fornecedores de matérias-primas. Então, dentro do próprio continente europeu, opa, voltou com todo a vapor. Estamos falando de vapor e voltamos a todo vapor. Então, dentro desse contexto, né, as colônias passaram a ser um novo mercado promissor para consumo e também um fornecedor de novas matérias-primas. Tá? Primeiro houve uma pesquisa dentro do continente europeu, então todas as matérias-primas disponibilizadas dentro do continente europeu já estavam sendo utilizadas na indústria, mas a descoberta, né, o achamento, eu gosto de falar achamento, né, porque para mim não foi descoberta, com a invasão dos novos continentes, dos novos territórios, os europeus eles tiveram a possibilidade de descobrir novas matérias-primas para desenvolver, né, alguns produtos e, ao mesmo tempo, né, outras possibilidades de produção, tá?
Então, a primeira revolução industrial, ela se deu através do meio técnico, né? Do desenvolvimento de máquinas, do desenvolvimento, da descoberta de fontes de energia, né? Porque normalmente a energia empregada era a energia, se utilizava da força humana ou da força de outro animal para poder movimentar as máquinas, e agora vamos descobrir máquinas, vamos descobrir matéria-primas para produzir máquinas, vamos descobrir novas fontes energéticas para fazer com que essas máquinas funcionem e sejam mais autônomas, não precisando da força da natureza, como as caravelas, e também não precisando da força humana, tá? Que é limitada. Né? Nós, o que nesse primeiro processo, não lá nas grandes navegações, né? Passou um tempinho, e aí os estudiosos, os cientistas começaram a pensar em novos meios de transporte. Então, eles desenvolveram o barco a vapor, o trem a vapor e o carro a vapor, mas isso no final do século XVIII, início do século XIX, tá bom? Já passado um tempinho. Isso foi a retomada do nosso primeiro processo aí, tá certo? Agora vamos para o segundo processo da Revolução Industrial. Aqui chique, a professora não sabe se fala espanhol, se fala inglês, se fala português, se fala italiano. Então voltamos, né? Agora vamos para a situação de hoje. Tem esses vídeos, tá bom? Depois vocês assistam. É muito interessante, vocês podem abrir o repositório, tudo isso que eu estou passando para vocês está no repositório. Pessoal, com relação à primeira fase, fluente em todas as línguas, quiçá, oxalá que assim seja em breve. Mas vamos lá. Com relação a essa retomada da primeira fase da globalização, do primeiro processo da industrialização, enfim, tudo tranquilo para vocês? Que mescla um pouco de história, mescla um pouco de geografia, mescla um pouco de tudo, né? Um pessoal maravilhoso, tá bom? Ah, semana que vem nós vamos ter visitas nas nossas aulas, depois eu conto para vocês. Fases da globalização, tá bom? Então nós falamos da primeira fase, que ela se deu no primeiro processo, começa, né, a ser estudada na primeira fase no processo das grandes navegações, na primeira fase da Revolução Industrial, e vai até meados, né, do século XIX. Como eu disse para vocês, durante todo esse tempo, né, durante todo esse espaço de tempo, é um espaço de tempo muito grande, os cientistas não pararam de estudar, né, procurando novas fontes energéticas, aprimorando o que já existia, para tentar preencher essas lacunas. E depois que eles conseguiram desenvolver o barco a vapor, a locomotiva a vapor e o carro a vapor, amigos, deu um boom, né? Aí a coisa começou mesmo a tomar uma proporção muito mais rápida. Tanto é que vocês percebam que nessa segunda fase da globalização, o espaço de tempo é bem menor. Ele se dá, né? Período estudado vai de meados do século XIX e meados do século XX. Então é um período de 100 anos. O outro já tem mais de, né? Tem o Grandes Navegações, final do século XV, século XVI, XVII, XVIII, 4 séculos, vamos colocar em 4 séculos mais ou menos para chegar na segunda fase. Tá? Então, nós vamos ver a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial. Uau, professora, professora! Né? Temos aí o Pixabay, uma fotinha de uma indústria sem trabalhadores, sem o coração, né, da fábrica. E o que descobrimos? Então, como eu disse para vocês, durante todo esse período de 4 séculos e meio, os cientistas, os estudiosos se dedicaram a descobertas sempre de novas formas, de novas fontes energéticas, de novas tecnologias, de novos meios de transporte e novas matérias, né, para desenvolver cada vez melhor. Então, assim, não tem como desassociar globalização de inovações tecnológicas, seja em qual meio. E essas inovações tecnológicas sempre são voltadas para resolver um problema. Mas, quando resolve esse problema, logo nós vamos ter
todos os aspectos da sociedade vão ser privilegiados com as descobertas, né? Que às vezes é para resolver uma situação, mas que depois se amplia e é aprimorada para uso coletivo, tá bom? Tanto é que nós tivemos a graça de usar a eletricidade. Se hoje nós estamos aqui é porque nós temos energia, foi descoberta a eletricidade. Tudo bem que a eletricidade foi descoberta no século XVIII, mas foi aprimorada, né? Foi o Thomas Edison, né? Ele descobriu a eletricidade, né, os princípios da eletricidade, mas ela precisou ser aprimorada para chegar até esse fenômeno aqui de acender e apagar a luz. Eu vou deixar apagado porque nós estamos em racionamento de água e em racionamento energético. Podemos lembrar sempre disso, porque se no nosso país nós utilizamos a eletricidade via hidrelétricas, nós precisamos poupar água e energia quando é possível, tá bom? Aí nós temos o maravilhoso, eu acredito que é o Henry Ford, lindo, tá bom? Então, esses são os mapas, até aqui tudo bem, né? Então, para a segunda fase, né, houve, durante todo esse período de tempo, teve estudos para chegar na descoberta do petróleo, que também ele é divisor de águas, né, na nossa vida, tanto que o preço do petróleo é que norteia toda a economia, né, do mundo, a eletricidade, que, como eu disse, no Brasil nós utilizamos em maior parte a energia hidrelétrica. Outros países utilizam, a maior parte dos outros países utiliza a energia termoelétrica, que é proveniente da queima, né, de um combustível. Alguns países e alguns lugares utilizam-se da energia nuclear também para fornecer a energia elétrica. E passa pelos reatores não, passa pelos transformadores até chegar na nossa casa e virar eletricidade. Tá bom? O automóvel, não o carro a vapor, o automóvel que usa o petróleo, né, o combustível fóssil, para ser sua fonte energética. E o ferro, e eles vão descobrir o aço também, que vai começar a substituir o ferro em muitas linhas de produção, né? Tá? Então, vamos lá. Esses são os mapas dos principais países da segunda revolução industrial. Então, a segunda revolução industrial, ela foi, né, comandada pelos Estados Unidos, né? Aí nós temos o Alasca, tá bom? Ali de verde. França, Inglaterra, Alemanha e Itália. A Alemanha ela vai se despontar muito, tá? A Alemanha ela cresce muito nessa parte tecnológica e depois a gente vai entender também por que a Alemanha vai se envolver aí em conflitos mundiais por conta dessa revolução, tá? Por conta desse encabeçamento de uma nova revolução industrial. E o Japão também aparece como uma nova. O Japão tem uma história muito peculiar. Até meados do século XVIII, XIX, o Japão vivia num sistema feudal. De repente, o imperador japonês resolveu sair dessa brisa de feudalismo, começa a ter relações com os outros países, e aí, minha gente, ninguém segura mais o Japão, né? Isso também. E o Japão vai ficar tão assim, lá no topo, que vai se envolver com um conflito até com a Rússia, tá bom? Segunda Revolução Industrial, nós tivemos primeiro, né, aquelas inovações que eu falei, descoberta de novas fontes energéticas, a descoberta de uma nova tecnologia de transporte, que é o carro, que vai dar também, né, vai ser a estrutura para outros, né, para desenvolver outros meios de transporte, o caminhão, ônibus e afim, tá? A descoberta de um novo minério, né? O aço vai começar a substituir o ferro. E aí nós temos a inovação dos meios de telecomunicações. Então, primeiro nós tínhamos a carta linda, o sinal de fumaça, né? Enfim. E agora nós vamos ter o código Morse, que vai ser transmitido pelos telégrafos, não sei, estou brincando, o telefone, o rádio e a televisão. Só que antes disso, no século XVIII, no século XIX, nós vamos ter a invenção do daguerrotipo, que é a máquina de tirar foto, aí vai ter o rádio, o gramofone lá, aquelas coisas, o cinema, né? Então nós temos todas essas inovações surgindo, pululando no meados do século XIX e meados do século XX. E aí essas inovações foram sendo
aprimoradas. Né? Graças a Deus, inventaram a televisão, o rádio e o telefone. Porque se não fosse isso, nós não estávamos aqui agora olhando, eu olhando vocês e vocês me olhando. E isso, gente, trouxe, né, uma rapidez para as comunicações a longa distância, tá? Os telefones, os telefones e os telégrafos passavam cabos submarinos que ligavam o continente europeu e o continente americano para facilitar. E dentro dos continentes tinham as antenas de transmissão, tá? Beleza? Tá? Então, isso propiciou uma rapidez para se comunicar entre um continente e outro, diminuir as distâncias. O que eu falo sobre isso? A gente pega aqui, ó, vamos supor aqui no meu mapa, né? Vamos ver aqui, usar aqui meu mapinha rapidinho. Né? Aqui está o continente americano, né? Onde eu estou com a mão, e aqui está o continente europeu. A distância é a mesma. Mas lá do processo, né, das grandes navegações, por exemplo, uma viagem para o Brasil durava, assim, cerca de 2, 3 meses de transatlântico, lá com as caravelas. Daqui para cá um mês, né, e assim sucessivamente. Com as inovações dos navios, essas distâncias, eu digo que elas diminuíram, encurtaram as distâncias. Por quê? Porque os navios se tornaram mais rápidos, sem contar no como chama, gente? O avião, eu nem falei do avião ainda. A distância geográfica continua a mesma, mas o tempo percorrido de um ponto ao outro se tornou muito mais rápido. E com essas inovações tecnológicas que vocês estão vendo aí na tela, com telefone, rádio, telégrafo, etc., a sensação, né, do encurtamento das distâncias se torna maior ainda. Porque rapidamente, com o telégrafo, eu posso mandar um telegrama, eu podia mandar um telegrama para a Espanha, né? E no mesmo dia o camarada receber, ou até na mesma hora, né? Por conta na mesma hora não, porque ia depender de onde a pessoa está para receber o telegrama, tá certo? Mas, com essas inovações tecnológicas no campo dos meios de transporte e nos meios de comunicação, nós temos a sensação de que as distâncias diminuíram. Hoje, então, nem se fala, né? E aí, nós tivemos eu vou falar um pouquinho rapidamente da Primeira Guerra Mundial, que muitos desses meios de comunicação e meios de transporte foram inventados, foram descobertos, desenvolvidos no período da Primeira Guerra Mundial, e depois foram aprimorados e empregados na sociedade como um todo. Lembrando que o avião também, né, Santos Dumont, maravilhosíssimo, né, conseguiu tocar o projeto lá do Leonardo da Vinci, conseguiu realizar o sonho de vários homens, vários cientistas que tinham esse desejo de fazer um homem voar. Existe uma polêmica com relação à invenção do avião, né? Muitos os americanos, os estadunidenses atribuem aos americanos, mas quem realmente inventou, mundialmente conhecido sem nenhum problema, foi o nosso brasileiríssimo Santos Dumont, que além que inventou os aviões, tá? Período antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, os aviões eles foram aprimorados, né? E, infelizmente, foram utilizados como máquinas de guerra para a Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que Santos Dumont enlouquecesse, e ele acabou se suicidando, porque coisas que ele tinha criado para o bem foram utilizadas para ser uma máquina de morte em alta escala. Então, vamos falar, então, na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aquela polarização do mundo, né? Que vai, com o fim dela, nós vamos entrar no processo chamado de Guerra Fria, tá? Lembrando que muitas coisas, no campo das telecomunicações, no campo dos transportes, da Primeira Guerra Mundial teve uma utilização, né? Surgiram muitas inovações dentro da Primeira Guerra Mundial, até a tecnologia que hoje nós utilizamos como telefonia celular começou a ser utilizada na Primeira Guerra Mundial. A internet e os computadores começaram a ser utilizados um pouco antes, a internet não, mas os computadores começaram a ser utilizados pelos nazistas um pouco antes da guerra. Né? Os estadunidenses também começaram a desenvolver uma tecnologia. Então, os processadores eram gigantescos, do tamanho de uma casa.
E essa técnica, como eu disse para vocês, na Primeira Guerra Mundial, eles desenvolveram uma tecnologia muito parecida com o telefonia celular. Na Segunda Guerra, essa comunicação à distância móvel, né? Não o telefone fixo, por linha, mas móvel, continuou sendo utilizada de uma forma não como a nossa, mas passou a ser utilizada. Os aviões passaram a ser utilizados. Durante esse interim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, muitas pesquisas no campo da química, que já estavam sendo desenvolvidos antes, né, bem antes, começaram a ser aprimorados também, e a partir daí começaram a ser desenvolvidos, né, estudos e também, infelizmente, né, foram utilizadas para o mal, né, como o caso da bomba nuclear, da bomba atômica. Enfim, então houve todo um processo de expansão. Entre uma guerra e outra, houve várias descobertas tecnológicas envolvendo tecnologias de transporte, tecnologias de telecomunicações e também na parte química, tá? Vai dar um outro suporte. Por quê? Na verdade, os estudiosos procuravam novas fontes de energia, né? Autonomia. E aí, quando você vai fazendo descobertas, você descobre muitas coisas e às vezes essas coisas são utilizadas não com o intento que os cientistas gostariam. Durante a Segunda Guerra Mundial também nós tivemos uma expansão muito importante das tecnologias empregadas na medicina. Tá? Infelizmente, naquele contexto foram utilizadas para coisas com fins negativos, mas que hoje, né, a medicina, ela houve todo um processo e ela é utilizada, elas foram descobertas e hoje são utilizadas para fins de salvar vidas e não, enfim, né, não ceifar vidas, ok? Terminou a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma polarização do mundo, né, mundo bipolar, mundo capitalista, mundo socialista, e nesse processo a globalização vai continuar, tá? Porque os socialistas, como vocês veem, o bloco socialista estava concentrado principalmente na Europa, mas existiam vários países que viviam sob o regime comunista, o regime vermelho, e eram patrocinados pelos soviéticos, tá? Então, tinha uma comunicação. E por conta dessa rivalidade entre o bloco capitalista e o bloco socialista, a galera deu-se a desenvolver tecnologia. Tanto é que eles fizeram uma corrida espacial e graças a eles nós podemos estar conversando via satélite, né? As nossas conversas são transmitidas, né? Essa tecnologia que nós utilizamos, a internet, ela também, às vezes, muitas vezes é transmitida pelos satélites, né? Então houve aí uma inovação tecnológica. Só que a segunda fase, né, a terceira fase da globalização, ela vai ocorrer do início da Guerra Fria e até o final da queda do Muro de Berlim em 1989. Então vai ser um processo específico onde os dois polos vão correr atrás de tecnologia por conta de uma rivalidade, para saber quem vai ser o mais poderoso no campo da ciência, das tecnologias, do espaço, enfim, né? Coisa de criança, mas que deu certo e trouxe muitos benefícios para a sociedade como um todo. Tudo bem, pessoal? Né? Aqui as duas bandeiras. E vamos lá. Terceira Revolução Industrial. Estou falando muito rápido? Meados do século XX, que abrange o período de 1950 e até hoje. Olha que legal, né? Então, essa terceira revolução, a gente está vivendo uma revolução industrial ainda, né? E aí, o que está sofrendo transformações nesse momento? Alguém pode me dizer qual é as inovações no meio técnico, nos meios de telecomunicação de 1950 para cá? O que aconteceu aí? E o que nós estamos vivendo na telecomunicação? Alguém pode fazer uma participação aí? A internet, muito bem. O que mais? Gente, em 1950, o pessoal usava telefone de disco. Hoje, nós usamos
telefones celulares. Lembram quando eu levei os celulares para vocês na escola? É que agora não dá para eu pegar. Lembram que eu mostrei para vocês aqueles aparelhos da década de 90? Olha quanto mudou. Isso aqui não é um aparelho celular, isso aqui é um computador que eu carrego e que faz ligações. Eu faço tudo aqui, não é? A minha vida está aqui. Não preciso ir no banco. Gente, não tem mais moeda, né? A gente pode comprar bitcoins, não é isso? Então, olha que interessante, né? As telecomunicações, ó, as transações virtuais, né, gente? Por exemplo, eu tive aula sábado de espanhol e as minhas professoras, uma estava na Bolívia e a outra estava no Chile. Ou seja, será que o cara lá em 1950 imaginava isso? Sim, ele imaginava, tanto é que a gente chegou. Mas era possível. Sim, era possível. A distância, a educação à distância, ela é, né, a educação à distância, ela é bem antes da década de 50, mas era por carta, por rádio. Gente, por rádio. Né? O cara gravava um programa lá, mas ao vivo, ao mesmo tempo, né? Como a gente está fazendo aqui? Não. Vocês já pararam para pensar que se não tivéssemos esse meio técnico, como que ia ser a nossa vida? Como é que vocês iam aprender alguma coisa? Né? Ia ser bem tenso. Então, isso aqui é uma transformação. A nossa aula ser mediada por uma plataforma de tecnologia, né, e nós estarmos falando, todo mundo está se vendo, vocês estão me vendo agora e tal. O camarada fez um barulho aqui fora, vocês ouviram tudo isso? Só é possível por conta dessa terceira revolução industrial. Ah, professora, eles estavam pensando na gente, eles estavam pensando na questão do comércio, das transações, porque tudo é assim, pensado, gente, primeiro para a cadeia produtiva. E depois, como eu disse, ela abrange as outras áreas, tá certo? E hoje, né, nós temos as inteligências artificiais, nós temos as máquinas, né, que são ultras hiperprocessadas, né, quase não precisa mais de gente para tocá-las e tal, né? Então, nós estamos vivendo um processo, tá? E cada vez mais a globalização ela está mais rápida. Esse processo que lá no século que começou lá no século XVI a ser estudado pela geografia era mais lento, moroso, mas tão, né, eficaz também porque deu certo. E esse processo lá da primeira fase da globalização é que vai dar o sustento, né, vai dar as estruturas necessárias para o desenvolvimento das fases seguintes e principalmente para financiar os estudos, tá? Financiar a ciência, financiar as inovações tecnológicas. Então, gente, sempre digo para vocês, Deus salve a ciência, né? Deus salve a ciência sempre, tá? E a educação, porque sem educação não tem cientista, e sem cientista não temos inovações. A gente fica lá na Idade da Pedra. Até tudo bem que nossos antepassados na Idade da Pedra fizeram muitas coisas, né? But, né? Só foram possíveis porque ele também ficou ali pensando, 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 pensando. Meu Deus, salve a ciência. Tá bom? Divisão Internacional do Trabalho. Então, dentro desse processo que a gente vive da globalização, então, assim, países subdesenvolvidos não industrializados. Isso vem desde lá do processo das grandes navegações, tá? Eles são fornecedores de matérias-primas e alimentos que não existem nos países centrais, nos países desenvolvidos, tá bom? Tá? Então, isso aqui, né, capitalismo financeiro, é o sistema que nós vivemos, que é após a Segunda Guerra Mundial, e essa divisão, essa DIT, é a DIT clássica, né, que os países subdesenvolvidos, eles fornecem para os países desenvolvidos, né, ou países centrais, os países marginalizados, né, os países não centrais, eles fornecem matérias-primas e alimentos, porque os outros não têm. É isso desde lá, colônia e metrópole, tá bom? Os países desenvolvidos, no que lhes cabe, fornece produtos industrializados, capitais, empréstimos e investimentos, tá bom? E esses investimentos são muito poucos. Por quê? Porque, por exemplo, vem uma empresa alemã se instala no Brasil, aí todo mundo, alemã, no Brasil, eu vou ficar rico, vai ter... Vai. Só que eles não pagam tantos impostos como uma empresa nacional.
tá bom? E a riqueza produzida, eles pagam os impostos, legal, mas a riqueza produzida por essa empresa alemã não fica no Brasil, vai embora, tá? Então, vamos supor que assim, de 100%, 70% vai para a Alemanha, 30% fica aqui, entre impostos, salários e etc. Tá bom? Na nova DIT, né, os países subdesenvolvidos já são industrializados e eles produzem produtos primários, industrializados, capitais, empréstimos, lucros, royalties e juros da dívida. Então, os países, né, os países centrais, eles têm mais vantagens do que os não centrais, tá? E o que eles fornecem nessa nova DIT? Esses países desenvolvidos, eles produtos industrializados com tecnologia superior, tecnologia e capitais, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos, tá bom? Complicado, tá? Mas ainda. Então, assim, inicialmente, quando os países não eram industrializados, eles só forneciam matéria-primas e alimentações. Hoje, continua na mesma pegada, continuam fornecendo alimentos e fornecendo matérias-primas, mas também produzem, tem uma capacidade industrial pequena, né? Mas, deixa eu ver se está falando aqui, para não dar spoiler. E aqui, o que acontece? Hoje, nós temos essa nova divisão. Deu para entender essa parte? Hoje, os países subdesenvolvidos, eles já são industrializados, continuam produzindo matéria-prima, alimentos e produtos industrializados de base, tá bom? Na quarta fase da globalização, que é de 1989 até os dias atuais, a gente chama de nova ordem mundial. A gente também estudou isso nesse ano comigo, tá bom? Então, agora, né, o mundo vai ser... Então, nós temos aqui, né, a influência dos Estados Unidos, que influencia todos, né, depois, a influência da Europa e a influência do Japão, tá? Esse mapa é de 2006. Falta a influência da China, tá certo? E aí vocês veem que tem essas influências regionais e temos a influência global, que é a vermelha. As organizações regionais, que são os blocos econômicos, tá bom? Amo Milton Santos, tá? O que Milton Santos fala sobre isso? Milton Santos é um geógrafo brasileiro reconhecido mundialmente, lindo, maravilhoso, que devia ser mais explorado e apresentado a vocês, porque, né, é um indivíduo excelente, produtor de grandes conhecimentos na área de geografia, principalmente nessa parte da globalização. Segundo ele, a estruturação e a evolução das redes geográficas podem ser associadas à evolução da tecnologia e das telecomunicações, tendo em vista que a mudança que o meio técnico-científico informacional tem incorporado ao espaço geográfico ao espaço geográfico, quebra as barreiras do tempo, relativizando as distâncias. 1996, Milton Santos. Eu estudei Milton Santos na universidade, por isso que eu falei para vocês desse encurtamento das distâncias, tá? Quando eu estudei geografia na faculdade, eu estudei muito Milton Santos, tá bom? Então, né, falando do fluxo de transportes, olha quanta coisa surgiu, metrô, ônibus, como é? O helicóptero, avião, carro, navios, né? Hoje, nós estamos assim, essa é a cara do mundo. Essa rede, né, verdinha aí, são os pontos de comunicação. É invisível, né, porque são as ligações via satélites, mas olha como nós estamos interconectados. E faz uma rede, uma trama, né, que nos liga. Então, hoje nós vivemos sobre o... Ai, meu Deus! Né, mapa das áreas, das rotas aéreas comerciais de todo mundo, o mundo em junho de 2009, tá? Mas, além de ser uma rota aérea, nós estamos interconectados assim, tá? Por conta dos pontos de... Essa imagem é uma das imagens que simbolizam a globalização, tá? Mas a gente coloca as rotas aéreas e também a questão da telecomunicação, tá? Então, hoje, os fluxos de capitais são de especulação, de algo que não existe, e o produtivo, tá? Utilizamos o telefone sem fio, o celular, né? Aí nós temos esse símbolozinho da internet, o globinho.
que mostram até as interconexões, né? Vocês veem que o globo está interligado. Mapa de redes de cabos submarinos ao redor da Terra que mantém a internet. Então, nós temos vários cabos de fibra ótica que cortam, né? Que passam por debaixo do oceano. Sabiam disso? Vocês acharam que era tudo por... Não. Tem essa parte aí dos cabos, tá? E da fibra ótica. Fibra ótica é mais fino que meu fio de cabelo. Tá bom? E aqui a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. Estou tentando preparar vocês para essa indústria aí 4.0, para o mundo 4.0. Então, só lembrando que hoje as relações, só para finalizar aqui, as relações entre os países chamados... Nós não utilizamos mais essa nomenclatura, tá? Eu não gosto muito disso porque todo mundo tem a sua... Eu gosto de usar ou países centrais e países não centrais. E também gosto de utilizar a nomenclatura de países... como fala? Países em desenvolvimento, tá bom? Acho que subdesenvolvimento fica muito tenso. Não gosto disso, tá? Então, eu gosto de usar essa nomenclatura porque eu acho mais justa ou menos injusta, né? Porque aí a gente tem que entrar em muitas questões que não nos competem nesse momento. Mas é interessante saber que, então, a dinâmica sempre se deu assim, entre o centro, que era a Europa, e o resto do mundo, que eram as metrópoles. Por isso que eu falo os países não, o centro e os não centrais, tá? E aí, né, então sempre ocorreu essa dinâmica entre as colônias fornecerem matéria-prima e comprarem produtos industrializados e fornecerem alimentos e matéria-prima. Conforme foi passando o tempo, né, os Estados Unidos, que era uma colônia, se tornou outro centro e também vai começar a se industrializar, então vai ser uma primeira indústria no continente americano e vai financiar os outros países americanos também para romper um pouquinho com esse cordão umbilical que existia entre o centro do mundo, que era a Europa, e também criar uma influência, né? Influenciar o imperialismo norte-americano vai começar a se dar no continente americano, tá? América para os americanos, a doutrina Monroe, né? E é Monroe? É, doutrina Monroe. Gabi? É Monroe, né? Eu tenho um vídeo também no meu canal falando sobre a doutrina Monroe, a doutrina do destino manifesto e umas outras informações. Eu acho que vale a pena vocês reassistirem para entender também esse processo aí. Porque o pensamento tem tudo a ver, né? Aí as coisas vão começar a se encaixar. Aí vocês vão começar a entender. E de um tempo para cá, os países em desenvolvimento vão começar a produzir a sua própria tecnologia, ter a sua indústria, e de uns tempos para cá foram criadas transnacionais. Então, essas empresas, elas vão passar os territórios delas, vão começar a criar núcleos nos países os países em desenvolvimento, e aí vai ter essa divisão do trabalho novo, vocês viram. Então, os países que estão em desenvolvimento vão começar a produzir partes de um produto que depois vai voltar e vai ser montado num lugar. Então, hoje, você não tem um produto produzido num lugar só, tá? Então, uma placa é produzida aqui, a outra placa é produzida ali, o cadarço é produzido não sei aonde, a sola, isso. E não tem uma nacionalidade, não tem um produto hoje em dia que a gente possa dizer 100% nacional. A não ser os franceses, né, os produtos franceses, porque os franceses eles têm um protecionismo muito grande, e também os produtos, por exemplo, no Brasil a gente também tem uns produtos, por exemplo, a Zaleia, a Natura, Boticário e afins, que são produtos nacionais. Tem, lógico, tem os nacionais. Mas esses que circulam, a maioria de produtos muito famosos, eles não têm mais uma produção, tipo, de um país só. Deu para entender, galera? Então, há essa subdivisão. E quem ganha, como eu disse, não são os países em desenvolvimento, porque fica muito pouco do que é produzido de riqueza, né? O PIB, o Produto Interno Bruto, não fica aqui, não. A riqueza produzida para as indústrias transnacionais sempre voltam para o país de origem. Então, elas pagam o que devem ao país onde elas estão instaladas, pagam uma mão de obra muito baixa, por isso que eles saem dos seus países de origem, por quê? Porque a taxa tributária é mais barata,
né? E tudo é mais barato em outros países que estão em desenvolvimento, principalmente a mão de obra. Então, eles levam um lucro muito grande para os seus países de origem, por isso que eles continuam sendo ricos e os países subdesenvolvidos continuam em subdesenvolvimento, certo? Então é isso. Essas são as fases da globalização e nas próximas aulas nós vamos fazendo uma conexão dessa integralização do mundo e vamos falar de problemas, avanços, né, as tecnologias nos continentes e afins. A gente tem muita coisa bacana para falar sobre isso, mas é importante que vocês lembrem, não tem milagre nenhum, certo? Tudo é um processo. E a gente estuda para tentar desenvolver mais pensamento crítico científico e que muitos desses pensamentos sejam também empregados para a justiça e equidade social, e equidade de desenvolvimento para os países, tá bom? Pessoal, um grande beijo, obrigado pela presença de todos, sempre muito, muito bom tê-los comigo nas aulas, e eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu, depois assiste a aula, vou colocar no link os canais das professoras Gisele e da Cláudia, e vou colocar o link desse vídeo que eu falei para vocês, que eu produzi o ano passado. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula. Quarta-feira nós temos a apresentação da turminha do nono A sobre a América, eu acredito eu. E vamos dar prosseguimento nesse glorioso assunto. Tá bom? Beijos e beijos e beijos para vocês. Até a próxima aula.